Então, vamos ao primeiro vídeo dessa noite. Lembrando que vou ter que fazer vídeos de 8 em 8 minutos, certo? Por causa do tamanho agora dos vídeos no Instagram. De novo, peraí. Só um instante. Pegar o livro certo. Vou ver o certo. Vamos lá. Continuando, então a gente viu os 10 pontos, né? Quem não viu, dá uma olhada no próximo vídeo, certo? Quer dizer, no anterior. Vídeo anterior, por favor. São os 10 pontos conclusivos que o Kardec chegou. Com as milhares de manifestações que ele observou. Milhares, não foi 1000, foram milhares, várias vezes 1000, certo? E levou anos essas investigações. Então, os diferentes graus, né, porque passam os espíritos, ele falou que está no livro dos espíritos, parte 2, capítulo 1, número 100, para a gente entender como é que isso acontece. Aí vem o sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma da outra, ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente. O perispírito é aquilo que a gente chama de corpo do espírito. Ele sai desse corpo, ele não fica sem forma, não fica qualquer coisa etérea, ele fica o mesmo semblante, que é formado por esse segundo corpo, que é um corpo bem sutil, muito sutil, perispírito, que a gente aprendeu a chamar, e que Kardec colocou esse nome, peri, né? Que circunda o espírito, é o perispírito. E ele dá a forma ainda, a última forma que a gente teve nesse plano. Os espíritos superiores, eles têm a forma que eles quiserem. Os espíritos superiores, eles já se desprenderam das formas físicas, então eles não têm uma forma definida como a gente imagina, e eles podem aparecer da forma que eles determinarem, certo? Então, o perispírito não seriam distintos uma da outra. Aqui está falando que não existe esse perispírito, que só existe a alma. E que vai se depurando gradualmente por meio das transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações. Ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como envoltório fluídico da alma, não é a alma, é o envoltório, peri, né? Que circunda, que fica na periferia, o perispírito. Sendo matéria, o perispírito, ele é ainda matéria, né? Ele não é totalmente fluídico como a alma, ele ainda é um pouco material. Muito etéreo, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Então, esse sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Esse sistema não muda os princípios fundamentais, pois em que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito. O espírito é a alma e o perispírito, como o germe e o perisperma o formam de fruto
toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Então, aqui ele está falando, o germe e o perisperma formam o fruto, certo? Tem o germe do fruto e o perisperma, tudo junto é o fruto. Ele está falando que é a mesma coisa, perispírito e alma. Juntando tudo, perispírito e alma é o espírito. Então, esse corpo, ele vai se depurando conforme nós vamos evoluindo. Presta atenção que aqui o foco que Kardec coloca é muito claro. Pouco importa, ele fala, se você pense que o perispírito e o espírito é uma coisa só, que não existe o perispírito, que é tudo alma e vai se depurando, tanto faz. O que importa aqui é que a felicidade futura depende de você se melhorar. É isso que importa, é isso que ele está querendo mostrar. Kardec está mostrando com toda essa obra, não só com esse livro, a profundidade do que o Cristo veio ensinar. Ele tirou, Kardec simplesmente, através da autorização dos espíritos superiores, e um deles se denominava Espírito de Verdade, que coordenava tudo. É como se ele completasse com essa obra o que estava faltando, que na época do Cristo ele não pôde falar, porque as pessoas já não entenderam muito bem o que ele estava dizendo. Ele já incomodou. Imagina se ele coloca com essa profundidade que está aqui. Ele não ia conseguir deixar uma marca, ele ia desaparecer se ele fizesse isso, se ele não fosse um espírito sábio, um espírito iluminadíssimo, jamais teria chegado até hoje essa continuidade do trabalho dele. É a mesma coisa você querer ensinar física quântica para uma criança de 2 anos. Não ia acontecer nada, certo? Então, a criança de 2 anos, 5 anos, 7 anos, cada uma delas, nessas etapas, ela tem necessidade de coisas que ela pode assimilar. Foi o que Cristo fez, ele trouxe coisas há 2020, né? E 1 anos atrás, ele trouxe coisas que nós podíamos assimilar como espíritos. Pai, eles não sabem o que fazem. Ele sabia a profundidade disso que ele estava falando, é isso. Nós não sabíamos, nem tínhamos condição de saber, certo? Então, no próximo vídeo, continuando então essa última parte.